não aquilo que Ele deseja, Senhor, mas aquilo que o Senhor já estabeleceu, Pai, para ser ministrado aos nossos corações, às nossas vidas e a esta igreja, Pai. Assim, Deus, nós oramos, abençoamos a vida do Felipe, a vida da Ana, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Fica à vontade. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Que alegria estar aqui essa noite. Privilégio do Senhor estar com os irmãos. Eu me sinto muito lisonjeado de estar aqui, porque essa é uma casa onde nós nos inspiramos muito. E para começar, eu quero agradecer muito a Deus por poder voltar aqui a esse lugar. Agradecer ao pastor Wagner, pastora Nádia, Ismael, pela oportunidade de ministrar nessa casa aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, aquilo que o Senhor tem construído no nosso coração sobre missões. Trago a saudação do meu pastor Josequiel, pastora Karina, o abraço dele a todos os irmãos. E essa noite, irmãos, eu gosto de deixar isso muito claro no início da ministração. Eu não sou um pregador itinerante, eu sou um missionário. E falar de missões, para mim, é como falar a respeito da nossa realidade, do dia a dia, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente respira, aquilo que a gente transpira. E talvez essa noite eu não vá ter toda a eloquência para falar com você, como os irmãos estão acostumados a receber aqui na AME, né? Só o pessoal alto nível, né? Estava lá assistindo um trechinho da pregação do Dilson no domingo. Acho que foi domingo que ele esteve aqui, né, pastor? Na quinta passada, eu pensando, meu Deus do céu, o que eu vou falar depois do Dilson, né? Mas o Senhor tem construído algo na nossa vida. Para os irmãos que ainda não nos conhecem, nós estamos ali em Xangri-Lá, trabalhando numa base missionária. Estamos dirigindo uma escola de missões que funciona ali em tempo integral. Então nós temos recebido de Deus algo sobre missões. Nós temos praticado isso, estamos andando sobre isso. E eu gostaria, de forma muito prática, compartilhar isso com os irmãos essa noite. Amém? Queridos, eu quero convidar os irmãos para nós lermos uma passagem muito conhecida em Hebreus, no capítulo 11. Quero ler o versículo número 1. Acredito que todos nós estamos muito familiarizados com essa passagem, mas eu não posso deixar, quando nós estamos falando a respeito de avivamento e missões, de um avivamento missionário, eu não posso deixar de falar sobre isso. Então, no capítulo 11 de Hebreus, irmãos, no versículo 1, nós vamos encontrar esse texto que diz assim: a fé é a certeza do que esperamos, convencidos das coisas que não vemos, temos certeza e as esperamos. Talvez a sua tradução seja um pouquinho diferente, mas é isso que o texto está dizendo. Então, amados, para começar do começo, há alguns anos atrás, mais ou menos uns 2 anos atrás, eu estava orando ao Senhor a respeito deste avivamento missionário que nós esperamos. Já não é de hoje. Há muitos anos nós oramos, eu tenho certeza que essa casa aqui é muito familiar, essa intercessão para que Deus envie um avivamento missionário nos últimos dias da igreja. E há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu lembro que eu estava intercedendo ao Senhor e pedindo: Pai, o que é que nos falta para que todas as promessas a respeito deste grande avivamento sobre o Rio Grande do Sul, um avivamento que não somente vai nos alcançar como igreja, mas que vai mover a igreja do Rio Grande do Sul para evangelizar o Brasil, né? Essa promessa de uma grande onda que viria ao Rio Grande do Sul e daqui alcançaria as nações. Senhor, o que é que nos falta para que nós vivamos isso? E no meio de um tempo deste de intercessão, o Senhor me levou até
até o litoral, eu ainda não morava no litoral. E orando ao Senhor, irmãos, eu fui caminhando até a praia. E eu lembro que eu estava sentado lá na areia e orando e pedindo, Senhor, o que é que nos falta? E aquilo estava me consumindo, pastor. E eu lembro que eu olhava para as ondas do mar e elas vinham à praia, elas surgiam, elas apareciam, se mantinham durante um tempo e à medida com que chegavam na areia, elas iam diminuindo até sumirem. E eu orava e eu dizia, Senhor, nós já vimos muitos avivamentos. Nós olhamos para a história da igreja e nós temos incontáveis avivamentos que vieram, marcaram a época, marcaram nações, marcaram a história, mas infelizmente passaram. E alguns deles não geraram todo o impacto que poderiam ter gerado. E eu dizia ao Senhor, Senhor, quando virá esta grande onda que a areia da praia não vai parar ela? Quando o Senhor virá esse grande avivamento que vai transpor a praia do nosso comodismo, que vai transpor a praia do sistema que impede que o evangelho chegue a todas as nações. E o Senhor ministrou ao meu coração e eu pensava, e o Senhor me disse assim, meu filho, se viesse agora uma grande onda em direção a essa praia que você está, uma onda que é diferente das demais, uma onda muito grande, uma onda que romperia, que atravessaria essa praia, você sabe, meu filho, essa onda ela não começa por acaso. Quando uma onda grande se levanta no mar, quando um tsunami vem em direção à praia, ele não começa na água, ele começa nas profundezas do mar, quando as placas elas se movem, quando os fundamentos da terra se movem. E naquele momento, pastores, o Senhor deixou algo muito claro ao meu coração. Não existe avivamento sem fundamentos. E eu, como um líder de jovens, a minha vida toda, comecei literalmente a olhar para o que nós estávamos vivendo, e naquela euforia de buscar um impacto maior do que o outro, um culto na praça maior do que o outro, um evangelismo maior do que o outro, nós realmente estávamos deixando, com o passar do tempo, de falar dos fundamentos, aquilo que é importante para a igreja. E esse testemunho, meu irmão, eu conto há 2 anos, eu acredito que eu até posso já ter dito aqui nesse lugar. Mas eu quero começar por isso, porque essa noite nós vamos falar de fé. E este, para mim, durante toda a minha caminhada em missões, e lá se vão 11 anos, tem sido o fundamento que tem mantido o meu coração avivado por missões. E sabe, irmãos, eu olhava ali de baixo e eu lia esse subtítulo aqui no tema. Meu irmão, não tem como nós irmos às nações sem isso. Então eu quero caminhar pela palavra e falar a respeito de 4 características de um homem, de uma mulher, que através da fé se mantém avivado para missões. Amém? E eu vou começar pela primeira, logo no texto que nós lemos. A palavra diz no versículo 2, nós lemos o 1, mas no versículo 2, o escritor ele continua dizendo, e ele menciona que pela fé, os antigos, os homens de Deus que vieram antes de nós, os homens de Deus lá do Antigo Testamento, eles alcançaram um bom testemunho. E esta é a primeira característica que a fé constrói na nossa vida. Porque, meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa, missões começam no nosso exemplo. No podcast que nós gravávamos aqui antes do culto, nós falávamos a respeito do que é fazer missões. Fazer missões, meu irmão, começa quando você cumprimenta a pessoa que está esperando o ônibus junto com você na parada. Missões começam no momento em que você atende um cliente na loja que você trabalha. Missões começam quando você cumprimenta o motorista do aplicativo de caronas que você pegou. Missões começam quando você acorda pela manhã e põe o pé para fora da cama.
Missões e evangelismo se trata de uma vida onde nós caminhamos sobre um bom exemplo. Quando nós temos uma conduta de filhos de Deus, quando nós temos uma conduta de embaixadores do reino de Deus, quando nós caminhamos sobre essa terra com uma cultura diferente da que o mundo prega. Nesse momento nós estamos vivendo missões. Neste momento, e eu comentei ali também com o Ismael na gravação, e eu falava, quando eu era criança, tudo que eu não queria era ser missionário, pastor Wagner. Tudo que eu não queria, morria de medo. Eu ouvi o pastor Paulo Locatelli, ele voltava da África com aquelas histórias. Os crentes se empolgavam com aquilo. E eu morria de medo. Eu disse, meu Deus do céu, pegar malária, Jesus, o que é isso? Não quero. Né? E na minha igreja, lá em Campo Bom, tinha um banner, bem no fundo da igreja, que era escrito assim, pastor: cada crente, um missionário. E eu não entendia aquilo, e toda vez que eu passava pelo banner, eu repreendia. Está amarrado. Eu não. Todo mundo pode ser missionário. Eu não sou missionário. Deus me livre de ser missionário. Mas a verdade é que quando eu entendi a palavra do Senhor de fato, quando eu entendi o que é ser um filho de Deus, eu compreendi que não há como nós vivermos sem pregarmos. Não há como ser indiferente ao reino de Deus. Ou nós andamos e ministramos o reino de Deus, ou nós estamos reprovando o reino de Deus na nossa vida. Não há como ser indiferente. Ou você abraça a missão, ou você está indo contra a missão. É um fato, meu irmão. É um fato. Ou nós vivemos missões, ou não entendemos o evangelho. E é por isso que essa casa, e a nossa casa no litoral, e tantas igrejas têm se levantado para falar que esse tempo é um tempo de nós nos comprometermos com o evangelismo pelo mundo. Amém? Então a primeira coisa é um bom testemunho. E aí em Romanos, no capítulo 5, no verso 1, meu irmão, diz assim, que pela fé nós somos justificados e temos paz com Deus. O que isso quer dizer? O pecado, meu irmão, ele é aquilo que nos afasta de Deus. E quando nós cremos no Senhor, a nossa vida ela passa por uma transformação. Lá em João, no capítulo 7, você vai encontrar Jesus. Quando ele convida as pessoas a virem ter um encontro com ele, ele afirma o seguinte: aquele que beber da água que sou eu, se torna uma fonte de águas vivas. Então, quando nós viemos a Jesus, quando nós temos paz com ele, quando nós temos comunhão com ele, quando nós deixamos de ser inimigos de Deus através aquilo que o pecado nos transformava, inimigos de Deus, quando nós deixamos isso para trás e nós viemos ao Senhor, nós passamos a ser essa fonte de bom exemplo, essa fonte de bom testemunho, essa fonte de uma vida transformada, que não, meu irmão, só pratica boas obras para ser lembrado, que não só pratica boas obras para ser elogiado, mas que vive uma vida temente a Deus, porque sabe que este exemplo, esta conduta, este bom testemunho gera vida na vida das outras pessoas que estão ao seu redor. Essa é a forma mais prática de fazer missões, irmão. Se você está esperando, isso é a primeira coisa que a gente fala para os alunos quando chegam na escola. Se você está esperando que a partir de agora você vai ser enviado para uma nação e lá você vai ser um missionário, esquece. Se você não é um missionário na sua própria casa, na sua própria rua, na sua própria igreja, você precisa voltar para o começo de novo. Em Romanos 1,17 diz que a justiça de Deus se revela através da fé. Isso é fato, irmãos. Quando nós cremos em Jesus, a nossa fé nele começa a produzir dentro de nós essa transformação. Não há como nós crermos em Deus e permanecermos da mesma maneira que nós estávamos quando ouvimos falar do amor de Deus. Se nós verdadeiramente cremos em Jesus, esta fé, ela começa dentro de nós produzir os frutos
de um verdadeiro arrependimento. Lá em Mateus, no capítulo 7, se não me falha a memória também, nós vemos Jesus falando a respeito dos frutos do arrependimento. Quando nós viemos ao Senhor, meu irmão, a nossa vida, ela precisa dar um bom testemunho. E isso daqui, meu irmão, não tem como nós vivermos isso. Não tem como nós irmos pelo mundo. Não tem como nós fazermos o que Ele está fazendo. Não tem como nós dizermos o que o Senhor está dizendo para essa geração, se nós não tivermos um bom testemunho. Amém? Então, primeira característica de alguém que é avivado por missões através da fé é ter um bom testemunho. A segunda característica, meu irmão, é a perseverança. Tiago, capítulo 1, no verso 3 em diante, você vai encontrar o escritor dizendo que a fé que está em nós, quando ela é provada, quando ela é testada, ela produz perseverança. O mais lindo desse texto, irmão, primeira coisa que eu noto quando eu leio esse versículo é que o que está sendo provado, o que está sendo avaliado na nossa vida, não é a nossa performance, não é a nossa pregação, não é quanto aleluia nós damos no culto, não é o quanto nós parecemos ser um crente, mas é o quanto nós cremos em Deus que é aprovado. Na hora da dificuldade, meu irmão, eu amo usar gravata. Eu amo usar gravata. Na convenção eu falei para o pastor Wagner que eu queria uma gravata que nem a dele. Eu amo usar. Mas faz bastante tempo que eu aprendi que a minha gravata não vai me salvar. E no momento da prova, meu irmão, ela não vai me manter firme. No momento em que a tempestade se levanta, no momento em que os fundamentos são abalados na nossa vida, não é a forma que nós parecemos ser que nos mantém firmados no Senhor, mas o quanto nós cremos que Ele é o Senhor da nossa vida. Meu irmão, não tem como nós falarmos do amor de Deus, não tem como nós pregarmos às nações, não tem como nós irmos aos perdidos do mundo, se nós de fato não crermos no poder do Senhor para transformar a nossa própria vida. Oh, meu irmão, nós estávamos falando sobre missões transculturais essa semana, e quando nós abordamos esse tema, a gente pega a foto dos muçulmanos, nós vemos as fotos do pessoal no Haiti, na África, nas nações. Mas sabe, meu irmão, no mesmo tanto que essas pessoas precisam de Cristo, eu e você precisamos de Cristo. Na mesma forma que essas pessoas precisam se arrepender e crer em Deus todos os dias, eu e você precisamos nos arrepender e crer todos os dias. Todos os dias o velho homem vem, pastor. A palavra de Deus diz que todos os dias nós somos entregues como ovelhas ao matadouro. Por que todos os dias, meu irmão? Porque todo dia o velho homem vem de novo. Todos os dias ele surge. Todos os dias ele tenta nos afastar do propósito. Mas todos os dias nós precisamos crer. Todos os dias nós precisamos confessar a Jesus. Todos os dias nós precisamos pegar o ímpeto da nossa carne e fazê-lo morrer na cruz. Perseverança. Quando a nossa fé é provada, nós adquirimos a perseverança. Lá na Ágape, nós estamos vivendo o ano do posicionamento. E lá no começo do ano, eu estava falando aos irmãos e conhecendo a nossa vida como cristãos, eu falei algo lá que cada dia se prova mais real. O mais importante, meu irmão, não é o quanto nós estamos dispostos a nos posicionar. O mais importante é por quanto tempo nós estamos dispostos a permanecer posicionados diante de Deus.
Por quanto tempo vai durar o nosso compromisso? Por quanto tempo nós estamos dispostos a manter o nosso coração avivado? O mês de junho vai passar. O mês do avivamento missionário vai terminar. E sabe, meu irmão, se nós não tivermos uma fé desenvolvida no Senhor, uma fé firme nele, o avivamento vai passar. Porque não existe avivamento sem fundamentos. Não existe avivamento sem fé, não existe avivamento sem confissão de pecado, não existe avivamento sem arrependimento, não existe avivamento sem oração, sem palavra, sem jejum, não há. Mas tudo isso parte da fé. Sem fé, você pode jejuar um mês inteiro, é impossível agradar a Deus. Sem fé, você pode orar a noite inteira, virar aqui a madrugada orando, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:5 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque tudo isso que nós fazemos, tudo que nós praticamos, toda entrega que nós temos, é uma forma, meu irmão, de nós aplicarmos a nossa fé para que ela seja provada diante de Deus e a perseverança de um coração avivado se manifeste em nós. Perseverança. Hebreus capítulo 10, verso 8. Diz que o Senhor, Ele não se agrada dos que retrocedem. O Senhor não tem prazer naqueles que iniciam com o coração avivado. Talvez você está ouvindo falar de missões há pouco tempo. E isso está começando a te consumir, como começou a me consumir há mais de 10 anos atrás. Talvez você está ouvindo aqui palavra após palavra durante todo esse mês que nós estamos falando sobre missões aqui na AME, e o seu coração está começando a se comprometer com isso. Glória a Deus pela sua vida. Mas deixa eu te dizer algo, meu irmão. Se for para parar pelo caminho, nem comece. Nem comece. Melhor seria que você não tivesse posto a mão no arado do que colocar a sua vida à disposição de algo que você não está disponível a ir às últimas consequências. Deixa eu dizer, irmãos, até o final desse mês vão ter pessoas que o Senhor vai chamar para missões aqui, pastor, vai. E vai chamar definitivamente. Existem pessoas aqui que já estão começando a sentir no seu coração a necessidade de entregar sua vida para missões. Mas todos nós aqui, mesmo os que não irão, mesmo aqueles que vão permanecer aqui orando e contribuindo, nós precisamos ter um coração disponível a ir até o fim. Talvez 1 ou 2 dos que estão aqui essa noite irão ao campo missionário, mas o que Deus espera de nós é que todos os que estamos aqui estejamos disponíveis a ir se Ele nos chamar. Isto é um coração avivado por missões. Isto é avivamento missionário. Talvez o Senhor nunca vá lhe tirar dessa cidade para pregar a algum povo. Mas esta noite, meu irmão, olhe para o seu coração. Sonde o seu coração. Há nele a disposição para ir até o fim, se for necessário. E se só tiver você, meu irmão? E se você for o único? Você iria? Você iria? Eu me comprometo, mas até um pedaço. Eu me comprometo, mas não o todo. O diabo não está preocupado em te destruir. Ele só quer te parar. O Danduque diz uma frase que eu gosto de falar. O diabo não está preocupado em te fazer pecar, ele só quer te fazer perder tempo. Eu não tenho dúvida, meus irmãos, que em algum lugar do mundo o Senhor já tocou no coração de alguém
que tem condições, Ismael, de entregar esses $100 mil. Mas isto só vai acontecer se no coração desta pessoa estiver a disposição de entregar até o fim o que o Senhor lhe pedir. E muitas vezes eu volto na minha mente até aquela praia, no momento em que eu estou me perguntando ao Senhor: Senhor, o que nos falta? E quase sempre a resposta que eu chego é que nos falta esta fé que nos dá autoridade para ter um bom testemunho, essa fé que nos faz ser pessoas perseverantes diante de Deus. Eu falei sobre Hebreus 10:38. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Mas o 10:39 diz o seguinte: nós, porém, eu e você que está sentado, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, mas nós guardaremos fé, a nossa fé até o fim. Eu creio, meu irmão, que o Senhor está levantando uma igreja avivada no Rio Grande do Sul. Eu creio, meu irmão, que o processo pode ser longo, o processo pode ser doloroso, a gente pode ter que falar disso mais uns 10 anos aqui pela frente, mas vai chegar o tempo em que nós, meus irmãos, viveremos as promessas de Deus para o nosso estado. Eu creio que a AME, eu creio que o Vidas para Cristo, não para a nossa glória, porque nós não precisamos de aplausos, nós não precisamos de louvor nenhum, mas para a glória do Senhor, um dia nós estaremos em todas as nações pregando, com pessoas preparadas, com pessoas comprometidas, com pessoas que vão até o fim e não retrocedem. É isso que nós buscamos. Os modinhas, pode ficar em casa. A galera que tem, pode ficar em casa. Nós estamos igual o Gideão. Os covardes podem voltar. Nós sabemos que Deus está levantando um povo que vai até o fim. Pastor Josequiel, nosso pastor, ele só vive o que vive hoje, meu irmão. Porque um dia, voltando do Rio de Janeiro, o Senhor falou para ele: entrega a tua casa. Passou a vida construindo, passou a vida edificando, passou a vida economizando. Mas até aquele tempo não existia Vidas para Cristo, pastor. Não existia uma base missionária, não existia uma escola de missões. E no momento em que ele ouviu a voz de Deus, ele pegou tudo o que ele tinha. Porque graças a Deus ele não é dos que retrocedem. Graças a Deus ele é daqueles que estão dispostos a ir até o fim, até a última consequência, até o último níquel, pastor. E hoje nós estamos vivendo as promessas do Senhor sobre a nossa casa. Meu irmão, no dia 15 de outubro nós vamos estar aqui no congresso e nós vamos formar 10 missionários prontos para o campo. Porque o avivamento missionário, ele começa na fé de homens e mulheres que acreditam, que vão até o fim. E o Senhor está te chamando essa noite para ser um homem, uma mulher de fé. Esquece o recurso, meu irmão. Esquece a probabilidade. Meu Deus. Até que hora eu tenho, gente? Até as 10? Eu não ia falar, mas eu vou falar. Eu não gosto de contar o meu testemunho. Meu pai falava assim para mim, pastor, quando estava me ensinando a pregar: a hora que tu precisar falar de ti é porque está te faltando Bíblia. Mas eu vou contar um testemunho para edificar você. Com uns 12 para 13 anos, eu ouvi a primeira vez falar de missão, de escola de missões. Tia Eunice Ismael, já tinha os cabelos brancos, mas era bem mais jovem. Foi ministrar lá em Campo Bom e falou a respeito da escola de missão.
6 meses de treinamento, uma viagem de missões, uma coisa assim linda. E eu, jovenzinho, comecei a olhar aquilo e disse, meu Deus, que coisa legal, né? Nem parece a África. E no final, irmão, olha que loucura, no final, ela apresentou toda a escola, eu já tinha um ranço de missão, né? E aí ela falou os custos da escola. E aí eu lembro que eu estava sentado lá no fundo do Centro de Eventos da Assembleia de Deus, lá de Campo Bom, pastor. Eu e a galera do fundinho, pastor. E ela falou dos custos e eu olhei para os meus amigos que estavam comigo e eu disse assim, olha aí, ó. Por que é que trazem alguém aqui para falar disso? Só filho de rico e filho de pastor vão poder fazer essa escola? Quando é que meu pai vai ter dinheiro para me mandar para uma escola dessa? Ah, meus irmãos, 5 anos passaram. Eu voltei de Belo Horizonte, depois da minha TED. Estou sentado na área de casa, tomando um chimarrão. E eu me perguntando, Senhor, por que tu me levou para aquele lugar? O que eu vou fazer agora? O que eu vou viver agora? O que vai ser da minha vida daqui para frente? Eu deixei meu emprego para trás, tinha acabado de me formar. Senhor, o que eu vou fazer? Agora tenho que começar do zero, correr atrás de uma faculdade. O que eu vou fazer? Por que tu me levou para lá? E na área da nossa casa, lá em Campo Bom, eu recebi a visita do Senhor. E o que ele disse para mim, pastor Wagner, foi o seguinte: eu não te levei para Jocum para te formar um missionário, para te dar uma carreira ministerial. Eu te levei para lá para te provar que eu não preciso de filho de pastor, eu não preciso de filho de rico. Eu faço o que eu quero, com quem eu quero, quando eu quero, na hora que eu quero, porque eu sou Deus. Então, meu irmão, não te preocupa em ver as possibilidades se desenhando. Tenha um coração disponível. Tenha um coração entregue. Tenha uma vida que crê. Amém? Deixa eu correr. Nós não andamos por vista, mas sim pela fé. Pode parecer difícil, mas nós não vamos parar. Está chegando o tempo, meus irmãos, em que a fé da igreja vai ser cada vez mais provada, sabia? Os tempos não vão melhorar. Não vai ficar mais fácil. Mas quanto mais, Mael, a nossa fé for provada, mais nós vamos perseverar, mais nós vamos avançar, mais nós vamos adiante. Porque aqui, meu irmão, tem um povo se reunindo que não é dos que retrocedem, não é dos que voltam atrás, amém? Terceira característica de homens e mulheres que têm o coração avivado por missões através da fé. Nós nos tornamos inabaláveis. Romanos capítulo 5, verso 2. Nós lemos 5 e 1, que diz, né, que pela fé nós temos paz com Deus. E no versículo seguinte a palavra de Deus diz assim: agora que nós temos paz com Deus, pela fé nós temos acesso à graça, na qual estamos firmados e nos alegramos na esperança da glória de Deus. Quando estamos na fé, meu irmão, não há circunstância capaz de nos abalar. O sistema no Brasil está dizendo que vai de mal a pior, a sexualidade está espalhada, a criminalidade, nós somos um país com quase 50 milhões de crentes. E a prostituição só aumenta. A drogadição só aumenta. E o mundo ameaça a igreja. Nós tivemos um processo muito triste lá na nossa cidade, uns dias atrás. As leis, eu quero tomar cuidado com o que eu vou falar aqui para os irmãos entenderem sem que eu fale algo perigoso. As leis do nosso país estão se tornando cada vez mais rígidas. Pastor Wagner vai entender o que eu vou dizer. As igrejas menores terão cada vez menos condições de se manterem funcionando. Você sabia disso? Existem leis no nosso país que caracterizam como a igreja deve funcionar, até onde deve ir o som, a altura do som, a quantidade de pessoas, coisas que a maioria das igrejas, as igrejas pequenas, as igrejas de periferia não tem condições de cumprir.
Nós nos reunimos com os pastores da cidade. Nós temos, graças a Deus, uma igreja toda legalizada, toda nos padrões da lei. Mas a maioria das igrejas não tem condições, irmãos. E sabe, o sistema está caminhando num rumo sem volta. Mas nós, meus irmãos, temos uma promessa de que pela fé não haverão circunstâncias que nos abalarão. Salmos 125, 1 diz que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. E não pensa, querido, não pensa que este abalo que o mundo está passando é alheio à vontade do Senhor. No capítulo 14 de Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus, fala, o Senhor diz, eu abalarei as estruturas da terra. E ele responde por quê? Para que permaneça de pé somente aquilo que é inabalável. Sabe, irmão, esse é um tempo em que nós vamos ver o Senhor sacudindo as coisas. A sociedade não vai melhorar. Vai cada vez se tornar mais difícil pregar, cada vez mais difícil militar contra esse sistema caído. Mas se nós permanecermos crendo no Senhor, a palavra diz, aqueles que confiam, aqueles que creem, aqueles que vivem pela fé, não serão abalados. E quando Ele, que é o Senhor, abalar a terra, pastor Juliano, aqueles que creem no Senhor não têm o que temer. Aqueles que construíram a sua casa na rocha, quando soprar o vento, quando baterem as ondas, nós sabemos que nós vamos permanecer. Uma igreja preocupada com o avivamento missionário, que crê no Senhor, que crê que é Ele quem consuma a sua obra, não tem o que temer, irmão. Amém? Rapidamente para encerrar, eu quero falar a respeito da quarta característica. Nós somos livres do medo. A palavra de Deus diz em Hebreus também que pela fé Moisés não temeu a Faraó. Moisés tinha todos os motivos do mundo para temer. O sistema era contra ele. O governo era contra ele. Até o povo que ele estava tentando libertar era contra ele. Mas pela fé ele não teve medo. E esse é um tempo de nós nos levantarmos como aqueles que confiam no Senhor, como aqueles que creem no Senhor até o fim, e não nos intimidarmos pela dificuldade. Os tempos são difíceis, são. Os tempos serão cada vez mais difíceis, não importa. Nós permaneceremos olhando para Jesus, amém? Eu quero te convidar para ficar em pé, meu irmão. Paulo falando a Timóteo, lá em 2 Timóteo, ele diz: desperta o dom que há em ti, desperta o ministério que há em ti, porque nós não recebemos um espírito de covardia, nós não recebemos um espírito de medo, meus amados, mas nós recebemos um espírito de ousadia, de coragem, para viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Quando nós cremos em Deus e nós despertamos este avivamento, quando nós colocamos em prática, meu irmão, este avivamento na nossa vida, através da fé em Jesus, a covardia foge, a covardia vai embora, o medo de abrir a boca e falar sobre Cristo desaparece. Você não precisa fazer força para se tornar um missionário. O evangelho transborda de você. Aquele receio que você tinha de pregar, aquele receio que você tinha de compartilhar o evangelho para a sua família, para os seus colegas, para o seu professor na universidade, ele desaparece. Ele some.
porque nele nós recebemos um espírito de ousadia. Quando você crê de fato no Evangelho, meu irmão, olha para mim, você não precisa nem de uma escola de missões, você não precisa de um curso de teologia, você não precisa de um diploma, você nem precisa falar direito. Quando o Espírito de Deus encontra um coração cheio de fé, o avivamento transborda de nós. Missões passam a ser o nosso oxigênio. Meu irmão, eu não precisei que ninguém me explicasse, eu não precisei que ninguém me convencesse. Quando eu entendi o amor de Jesus, eu não consegui mais deixar de falar desse amor. Eu não consegui mais botar a cabeça no travesseiro à noite sem interceder para que o Evangelho chegasse às nações. A resposta para o questionamento que está no nosso coração: Senhor, o que nos falta para vivermos um grande avivamento missionário? É que nós creiamos mais, é que nós tenhamos mais fé em Jesus, é que nós tenhamos mais ousadia. E você pode estar olhando para mim dizendo: Felipe, eu não tenho toda essa fé. Talvez você esteja dizendo: eu vim aqui essa noite, mas eu nem sei se eu acredito nisso. Eu nem sei se eu acredito nesse Jesus direito. Ô Felipe, eu estou há tantos anos na igreja e eu ainda não presenciei o poder que essa fé tem. Talvez você está aqui essa noite orando, me dizendo: como é que eu desperto isso dentro de mim? A resposta, meu irmão, para essa pergunta, Jesus respondeu para os discípulos. Porque quando ele falava do seu reino, pastor, os seus próprios discípulos olharam para ele e disseram: nos ajude a ter fé. A resposta para a igreja de Jesus, para vivermos esse avivamento, é um clamor para que o Senhor nos encha de fé. Os dons virão, o ministério vai ser destravado, mas nós precisamos orar para ter fé, para que quando a tempestade venha, nós permanecemos crendo, para que quando o culto acabar, a gente continue crendo, para que quando o mês de junho terminar, nós continuemos avivados. E eu quero te convidar, meu irmão, enquanto o louvor estará louvando, eu quero te convidar a interceder para que o Senhor produza fé no nosso coração. Se os discípulos de Cristo, se os apóstolos do Senhor Jesus oraram para ter mais fé, pediram para ter mais fé, nós precisamos orar para termos mais fé. Em nome de Jesus, feche os teus olhos onde você está. Feche os teus olhos onde você está. Peça ao Senhor nesse momento: Pai, ensina-me a crer além do que os meus olhos veem. Ensina-me a crer além das circunstâncias. Ensina-me a crer além daquilo que parece ser. Eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Eu quero olhar nos Teus olhos. Eu quero crer nas Tuas promessas. Senhor, por mais que as circunstâncias digam: não tem como, não pode, você não deve falar, você não deve pregar. Senhor, eu quero crer no que a Tua palavra diz. Senhor, eu quero perseverar. Senhor, eu quero ter um bom testemunho como aqueles que creem de verdade. Senhor, eu quero ser inabalável como aqueles que creem. Senhor, eu quero que o medo vá embora. Eu quero que o medo vá embora. Eu quero me entregar para o que o Senhor me chamou para viver.
Eu quero me entregar para o propósito que o Senhor me chamou. Amanuri Assuri Kandereba Shendereba. Eu abro mão dos meus sonhos. Diga ao Senhor, eu abro mão dos meus sonhos. Que eu vou abrir para você. Eu quero viver o teu propósito para a minha vida, Senhor. É só bater que eu vou abrir para você. Shekandarabassuri Mandare. Entrar. Ore ao Senhor para que Ele avive o teu coração por missões. Minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, Ensina-nos, Deus, a crer. Dançar. Ensina-nos a crer. Maranata. Nós queremos desenvolver os fundamentos. Senhor, aqui está o teu povo. Eles ouviram a tua palavra nesta noite. E nós entendemos, Pai, que não há lugar, não há como projetar um avivamento sem os fundamentos estarem bem firmes. E nós estamos começando, Pai, do começo, olhando para o firme fundamento que é a fé. Olhando para Ti, que é o fundamento da nossa fé. E nós te pedimos essa noite, Pai, para que essa fé, ela produza fruto na nossa vida como igreja. Não só aqui, Pai, em Sapucaia, mas onde a Tua igreja está espalhada pelo mundo. Que haja nesse tempo um avivamento movido pela fé, um avivamento, Senhor, nos corações, nos levando a crer, nos levando a confiar, nos levando a entender a importância de vivermos por missões nesse tempo. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Cante, Maranata! Aleluia! Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar.